Bom dia, irmãos, graça e paz. Hoje eu estou aqui em resposta a um convite, que foi feito aos professores da Escola Dominical para que a gente pudesse estar participando desse momento com os irmãos. Eu faço parte da classe de Fundamentos Bíblicos, juntamente com o presbítero Marcel Lopes, e esse ano estaremos estudando o Antigo Testamento, Mas os planos mudaram e a vontade de Deus é perfeita e é justa. Não poderia ser o contrário. A vontade de Deus não poderia ser contrária à natureza do próprio Deus. Então, estamos aqui hoje para falar um pouco a respeito da vontade de Deus. Antes de começar, eu gostaria de fazer uma oração pedindo a orientação do Espírito Santo para que ele pudesse falar através de mim nesse momento. Senhor nosso Deus, nós louvamos e engrandecemos o nome do Senhor, porque Tu és um Deus santo, porque a Tua vontade, Senhor Deus, é boa, perfeita e agradável. Muito obrigada, Senhor Deus, pelo Teu cuidado com a Tua igreja, pelo privilégio da gente estar aqui, Senhor Deus, para falar da Tua palavra. E muito obrigada pelos recursos, Senhor Deus, e por todos que estão por trás de tudo isso, para que as atividades da igreja continuassem a acontecer, mesmo durante esse período, Senhor Deus, de pandemia em que estamos vivendo. Obrigada, Senhor Deus, pela Tua bondosa mão. E orienta-me com o Teu Espírito Santo, para que, mesmo que eu tenha preparado esse estudo, mas que a Tua vontade seja feita e que eu possa falar aquilo que o Senhor quer. Em nome de Jesus, amém. Bem, irmãos, vocês viram, com o reverendo Mateus, um trecho da história de Ruth. E eu queria começar fazendo esse link entre a conversa que aconteceu entre Noemi e Ruth, para que a gente pudesse entrar num tema que será abordado agora, nesse momento, que é sobre a vontade de Deus. Então, quando a gente pensa sobre a resposta de Ruth, vou até reler o texto aqui para que os irmãos possam lembrar. No capítulo 1, versículo 12 a 14, a gente vê a fala de Noemi, quando ela diz: tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-íeis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-íeis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o Senhor ter descarregado contra mim a sua mão. E aí a gente vê a resposta de Ruth. Ela diz assim: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu Deus será, o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se é outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Quando a gente olha para esse texto, quando eu estava lendo o livro de Ruth, e nessa passagem, essa conversa é muito interessante, porque aí vem na minha mente o seguinte: o que é que poderia ter passado pela cabeça de Ruth para que ela pudesse ter tomado essa decisão? E aí a gente pode pensar, será que Ruth, ela imaginou assim: poxa, se eu voltar para o meu povo, o que é que pode acontecer? Eu posso me contaminar com os costumes de lá, eu posso, com isso, me afastar do Senhor, o Deus a quem eu vou servir, que é o Deus de Noemi. Isso não vai ser uma coisa interessante para mim. Mesmo que eu não venha a me casar novamente, isso seria perigoso. Eu posso me afastar do Deus verdadeiro. E, ao mesmo tempo, ela pode ter pensado: se eu for com Noemi, vai acontecer algo interessante, porque eu vou estar aprendendo mais do Deus verdadeiro. Eu vou estar morando junto com o povo de Deus e eu vou fazer parte desse povo também. E ela pode ter pensado também: poxa, mas Noemi está vivendo um momento de amargura em sua vida e seria muito importante ela ter o apoio de alguém, no caso, uma nora que considerava como filha, Então, aí me vem em mente o seguinte: como o Pentateuco já havia sido escrito naquela época, a gente pensa, será que Ruth não lembrou do que está escrito lá em Levítico, capítulo 19, versículo 18? Os irmãos podem abrir as suas Bíblias e conferindo.
capítulo 19 de Levítico, versículo 18, diz o seguinte: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Muitas vezes a gente pensa que essa passagem ela só existe no Novo Testamento, quando Jesus diz: amarás ao teu Deus acima de todas as coisas, né, e ao teu próximo como a ti mesmo, resumindo os mandamentos do Senhor. Mas aqui a gente vê que é possível que Ruth tenha pensado dessa forma, porque a demonstração de amor que ela teve por sua sogra foi imensa, né? Ela abdicou de muitas coisas, inclusive de ter um novo casamento, voltar para o povo dela. E a vontade de Deus direcionou a vida de Ruth, né? Assim, já chegando no último versículo do livro de Ruth, a gente vê que ela se torna bisavó de Davi depois, e isso era o propósito de Deus, né? Inclusive, até a gente vê o cumprimento da promessa que Deus fez a Abraão nesse texto. Porque Deus disse a Abraão que, através da descendência dele, seriam abençoadas todas as famílias da terra. Deus disse que todas as famílias da terra serão abençoadas. Não foi só as famílias do povo de Israel. Ruth, ela não era parte do povo de Israel, mas ela acabou entrando na história da descendência de Cristo, né, na genealogia de Cristo. Então, quando a gente pensa nessa história toda, eu fico imaginando o que pode fazer com que uma pessoa queira aprender a vontade de Deus, entender a vontade de Deus, saber qual é a vontade de Deus. Se uma pessoa quer entender a vontade de Deus e essa pessoa faz parte do povo de Deus, a resposta é clara. Por que alguém quer entender a vontade de Deus? Porque quer obedecer à sua vontade. Mas a primeira coisa que a gente precisa pensar é que a gente quer obedecer à vontade de Deus porque Deus, pela sua imensa graça, despertou em nós a vontade de obedecê-lo. Foi o próprio Deus que coloca em nosso coração a vontade de obedecê-lo. Por que também a gente quer obedecer à vontade de Deus? Porque Deus nos amou primeiro, quando Ele mandou o seu Filho para morrer em nosso lugar naquela cruz, para a nossa justificação. A gente quer obedecê-lo porque nós o amamos. A gente quer obedecer a Deus porque Ele é um Deus fiel, Ele é um Deus justo, Ele é grande e rico em misericórdia e graça, porque Ele é um Deus soberano, né? Então, não nos falta motivos para que possamos buscar a vontade do Senhor. Tudo o que acontece em relação à vontade de Deus, a gente pode pensar que a vontade de Deus ela acontece de uma forma geral. Como seria a vontade de Deus acontecendo de uma forma geral? É Deus conduzindo a história da humanidade, Deus criando e mantendo tudo que existe no universo. Então, a gente entende a vontade de Deus de uma forma geral. Por exemplo, essa pandemia, né, é uma vontade que a gente poderia dizer, uma vontade de Deus aplicada de uma maneira generalizada a todos os continentes, né? A gente pode ver a respeito dessa vontade geral de Deus no livro de Daniel, no capítulo 2, versículos 21. Eu vou pedir licença aos irmãos, porque eu vou usar muitas referências, e para eu não me perder aqui com o microfone, a Bíblia e o meu roteiro, muitas dessas referências eu vou ler aqui no roteiro, mas eu peço aos irmãos que acompanhem em casa nas suas Bíblias. Então, no livro de Daniel, capítulo 2, versículo 21, diz assim: é que Ele é quem muda os tempos e as horas, em alguma versão diz as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Né? Lá em casa a gente usa muito uma passagem que diz assim: Deus move o coração do rei para onde Ele quer. Né? Então, assim, vamos confiar na vontade desse Deus soberano. A vontade de Deus também pode ser observada de uma forma pessoal. Eu vi uma vez uma pregação de um pastor interessante, falando até sobre esse tema, que ele fala assim que Deus cuida de tantos detalhes da vida da gente, que ele chegou a dizer a Pedro: Pedro, você vai me negar. Veja como Deus é detalhista. E você vai me negar 3 vezes. E você vai me negar antes do galo cantar. Então, isso mostra o cuidado de Deus em todos os aspectos da nossa vida, né? Deus não está fora do controle, porque Ele é Deus.
em relação a essa vontade de Deus de maneira pessoal, né, conduzindo a vida de cada um, a gente pode ler o que está escrito no livro de Tiago, capítulo 4, versículos de 13 a 15, mas aí eu resumi aqui, que diz assim: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Né? Ou seja, cada passo que nós precisamos dar, nós estamos confiando que a vontade de Deus é perfeita, é justa. Né? Eu achei muito interessante essa relação. A vontade de Deus não pode ser diferente do que Ele é. Ele é um Deus justo, a sua vontade é justa. A gente pode ver o reconhecimento da vontade de Deus na vida de Jó, por exemplo. Jó passou por tantos momentos de tribulação, né? Perdeu sua família, perdeu seus bens, perdeu tanta coisa que ele tinha, foi tantas acusações que ele ouviu, inclusive dos seus próprios amigos, de que alguma coisa de errado estava acontecendo com Jó. Mas, depois de passar por tantas coisas, ele reconhece, quando a gente lê lá em Jó, capítulo 42, versículos 1 e 2, que diz assim: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, Jó estava falando das suas chagas, Jó estava falando do incêndio, da perda de seus filhos, né? A tristeza, a angústia que ele estava passando. E ele disse: Senhor, eu sei que tu podes todas as coisas. Se Deus quisesse, nada daquilo teria acontecido na vida de Jó. Mas ele sabe que os planos de Deus não podem ser frustrados. E também, depois do discurso que Deus deu a Jó, que aquela resposta de Deus, depois do silêncio, ela nos faz assim, quando a gente tiver de lamentar alguma coisa, a gente escuta aquela palavra de Deus dizendo a Jó: onde é que você estava quando o mundo foi criado? Não é? Onde é que você estava quando foi definido tudo que há no espaço, os animais? Olha para os músculos do hipopótamo. Onde é que você estava quando foi criado tudo isso? E Jó viu a grandeza de Deus. A gente também pode ver o reconhecimento do apóstolo Paulo na carta que ele escreveu aos Efésios, no capítulo 1, versículo 1. Reconhecendo a vontade de Deus de uma maneira pessoal. E aí ele diz assim: Deus, ele faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Veja que ele usa o verbo no presente. Deus faz todas as coisas segundo a sua vontade. Ele não está dizendo Deus fez segundo a sua vontade e agora a vida vai seguindo da forma que a gente achar que deve. Não, mas ele diz que Deus faz todas as coisas, todas elas, de acordo com a sua vontade. E ainda temos um último exemplo, para finalizar essa parte, que é o reconhecimento do próprio Cristo. Jesus estava passando por uma angústia antes da crucificação. E lá no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 42, ele diz assim: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não faça a minha vontade, e sim a tua. Bem, irmãos, então, até agora nós vimos o seguinte, que a vontade de Deus pode ser percebida de uma forma geral, no domínio de todas as coisas, na regência do universo como um todo, conduzindo os passos da humanidade. E a vontade de Deus pode ser percebida na vida de cada um. Com certeza, cada um de vocês tem um momento na vida e que tem a certeza, a clareza de que Deus conduz a nossa vida, os nossos passos. Porque isso foi muito claro de se perceber. Eu conversando com Cecília, acho que os irmãos conhecem, a mãe das trigêmeas e de Felipe e Luana, ela disse: Rosa, se você quiser, pode usar meu exemplo. Mas ela riu, mas eu lembrei dela agora, eu vou falar. Foi da vontade de Deus que Cecília tivesse aquelas 5 crianças para criar. Com certeza, Deus escolheu a pessoa certa para fazer isso, né? Porque ela é uma pessoa pacificadora, paciente, criativa, e Deus tem dado sabedoria a ela para fazer tudo isso. Então, ela tem certeza que isso foi vontade de Deus, não foi algo que aconteceu aleatório ali no momento da fecundação. Irmãos, os teólogos, eles têm classificado a vontade de Deus de pelo menos 2 formas, tá? E a gente vai falar sobre pelo menos essas 2 formas hoje. E a primeira classificação sobre a vontade de Deus, a gente pode ter como base o texto de Deuteronômio 29, capítulo 29, versículo 29. Leiamos:
As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Ou seja, quando a gente lê esse versículo aqui, a gente tem um entendimento de que muita da vontade de Deus é secreta, só diz respeito ao Senhor. E parte dessa vontade secreta do Senhor, às vezes ela é revelada depois do seu cumprimento. E também, em muitos momentos, essa vontade não é revelada de jeito nenhum. Ela pertence unicamente ao Senhor. Por exemplo, quem diria que no ano de 2020, por exemplo, se referindo a mim mesma, quem diria que no ano de 2020, no dia 28 de junho, eu estaria aqui na igreja, praticamente vazia, né? Mas falando para os irmãos numa situação como essa, de uma pandemia, onde nós vivemos isolados, né, por conta da Covid-19. Ninguém imaginaria. Isso foi uma vontade secreta de Deus, mas que, nesse momento, nos foi revelada. Era plano de Deus que isso acontecesse. E a gente pode observar quantas coisas boas Deus tem despertado em nós nesse período. A vontade dele é perfeita, é justa. É muito importante a gente saber o seguinte, porque a gente viu nesse versículo que existem coisas que são encobertas, são ocultas, secretas, só pertencem ao Senhor. Mas tem outras coisas que são reveladas a seus filhos e a gente pode passar para os nossos filhos. Como é que a gente passa essa vontade revelada, o Senhor, para os nossos filhos? Através da Bíblia. Então, a gente precisa ler a Bíblia e, ainda mais, a gente precisa estudar a Bíblia para que a gente possa conhecer essa vontade revelada de Deus. O que Deus quis nos revelar, o que Ele quer nos revelar, é encontrado nas Escrituras. Então, fechando essa parte, nós vimos que a vontade de Deus pode ser vista de uma maneira geral, pode ser vista de uma maneira pessoal, e que, de acordo com a classificação da vontade de Deus, ela pode ser secreta ou revelada. Então, partiremos agora para uma segunda classificação da vontade de Deus. A vontade de Deus, ela pode ser decretiva e ela pode ser preceptiva. Sobre a vontade decretiva de Deus, leamos o que está escrito lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 46, os versículos de 9 a 10. Diz assim: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro, eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio eu anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Então, a vontade decretiva de Deus, ela é irresistível. Ela vai acontecer. Não tem como não acontecer. Deus decreta, acontece. Um dos exemplos que a gente tem, que mais nos alegra em relação à vontade decretiva de Deus, algo que Ele disse que ia acontecer e que realmente vai acontecer, a vontade de Deus é decretiva, é o exemplo de Cristo. Os irmãos devem lembrar a passagem na Bíblia onde o Evangelho foi pregado pela primeira vez. Quem foi que pregou o Evangelho pela primeira vez? Foi o próprio Deus, né? O chamado proto-evangelho. Quando lemos lá no livro de Gênesis, capítulo 3, versículos 15, tem escrito assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A promessa da vinda de Cristo começou aqui, né? E Deus realizaria isso de qualquer forma, e a gente viu que é muito bonito a gente ver a realização dessa vontade de Deus, né? Na plenitude dos tempos, quando Cristo veio e tal, ressuscitou. Então, essa promessa foi cumprida. Mas é importante a gente pensar o seguinte, que a vontade de Deus decretiva, ela pode acontecer tanto causativamente como pela ação das suas criaturas. Eu falo criaturas aqui porque eu não estou falando só de homens. Deus falou
com Balaão através de uma mula. Ele usou um animal para esse propósito, para endireitar a vida daquele profeta que estava se envolvendo com tantas coisas erradas por dinheiro. Mas os homens são conduzidos de uma forma até livre em suas vidas, mas para que a vontade de Deus aconteça. E aí, quando a gente pensa na crucificação, veja só, qual foi o papel de Judas ali? Esse é um tema até meio que difícil assim, da gente conversar sobre a vontade de Deus, mas Judas, ele entregou o Senhor por 30 moedas de prata, né? Inclusive cumprindo também o que havia dito pelo profeta há muito tempo atrás. E isso foi importante para que Jesus tivesse sido entregue àqueles soldados. Mas a gente vê também que o desprezo dos judeus também foi uma forma que Deus utilizou para que Jesus chegasse àquela cruz. Porque no momento da crucificação, os judeus gritavam: crucifica-o, 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 escolhendo até liberar um ladrão no lugar do Senhor. E aí, quando a gente pensa nessa situação, a gente pode pensar assim: então se Judas já estava dentro da vontade de Deus que Jesus fosse crucificado, e ele foi um meio utilizado para chegar até lá, a insatisfação dos judeus, o desprezo deles, Judas, então eles não tiveram culpa de nada. Então eles estão livres, porque a vontade de Deus ia se cumprir de qualquer forma. Calma aí. Vejam o que está escrito em Atos, capítulo 2, versículo 23. Diz assim: a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, ou seja, Jesus foi entregue para a crucificação pela vontade decretiva de Deus. Tomando vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injusto. Então, a culpa aqui, ela não está sendo retirada dos homens. Então, em outras palavras, o que a gente pode perceber nessa história é que Deus permitiu o pecado para que a sua vontade se cumprisse. Mas não significa que Deus efetuou o pecado. Deus permite o pecado, mas Ele não tem prazer algum no pecado. A gente, continuando a questão da vontade decretiva de Deus, a gente pode lembrar a história de José no Egito. José, ele sabia o mal que os seus irmãos o tinham feito. Ele sabia, os irmãos, por ciúme, jogaram José naquela cisterna, venderam José aos mercadores midianitas, né? Então, José sabia de todo o mal que os seus irmãos o tinham feito. Mas, inclusive, depois pegaram essa parte, José não viu, né? Mas a gente continua na história, pegaram a capa de José, melaram com sangue de um bode e foram dizer a Jacó, seu pai, que José havia sido devorado por uma fera do campo. Mentiram. Mas a gente conhece a história de José e vê que ele se torna o segundo homem mais importante do Egito. E aí, no final dessa história toda, a gente vê que ele reconhece que aquilo que os seus irmãos fizeram contribuíram para que a vontade de Deus se cumprisse. E lá em Gênesis 50, versículo 20, diz assim: vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, como que se conserve muita gente em vida. Estava no período de seca. O povo de Deus ia morrer de fome. Mas José foi usado naquela situação para que ele tivesse a aprovação do faraó e mantivesse sua família segura ali no Egito. É interessante a gente ver que a vontade decretiva de Deus na vida de José foi uma vontade secreta também. Ou os irmãos acham que quando José estava na cisterna, ele pensou: isso é passageiro, já já eu saio daqui.
Ou os irmãos acham que quando ele estava em caminho, no caminho do Egito com os mercadores lá, ele não pensou, onde eles vão me levar? Ah, mas isso vai ser rápido. Com certeza o fim dessa história vai ser excelente. Quando José estava na prisão, será que ele pensou que seria o segundo homem mais importante do Egito? Ele não sabia o fim da história. Então, Deus tinha uma vontade secreta ali na vida de José. E essa vontade secreta, ela só foi revelada depois que aconteceu o final da história, a preservação do povo de Israel. E como eu falei para os irmãos, nem toda vontade secreta de Deus nos é revelada. Às vezes a gente, até o apóstolo Paulo diz, vocês têm que parar com essas discussões, com genealogias intermináveis, porque isso não vai levar vocês a canto nenhum. Irmãos, o que eu vou dizer agora parece meio que um pesar, mas é verdade. Nós temos que buscar um alimento sólido, como disse o apóstolo Paulo. Nós não podemos viver no leite espiritual, achando que uma vida com Cristo sempre será muito feliz e tranquila. Eu não estou falando aqui da felicidade principal, de ter a Cristo como Senhor e Salvador e acordar cada dia com a alegria da salvação. Mas eu estou falando em achar que sempre serão só momentos felizes. E eu tenho que dizer aos irmãos agora que muitas vezes a vontade de Deus é que o crente sofra. Muitas vezes a vontade de Deus é que o crente passe por provações. Uma das explicações para isso a gente pode encontrar claramente no livro de Tiago, quando lemos no capítulo 1, os versículos de 2 a 4, diz assim, ó: meus irmãos, tendes por motivo de toda alegria. Já pensou? Fiquem alegres. Vocês estão sofrendo, estão passando por provação, fiquem alegres. Tendes por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Ou seja, nos decretos de Deus, até mesmo o sofrimento é útil para que a gente possa ser aperfeiçoado e para que a gente possa amadurecer a nossa fé. Porque nós sabemos que, como diz lá em Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, vamos traduzir agora para o contexto da nossa aula de hoje. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas por aqueles que são chamados segundo o seu decreto, a sua vontade. Aí vem uma outra coisa também. Algumas pessoas podem pensar assim, mas se tudo que Deus determinou, decretou, vai acontecer, porque a vontade decretiva de Deus ela é irresistível, vai acontecer, então eu não preciso nem orar, porque se eu orar pedindo alguma coisa, Deus já vai saber se aquilo vai acontecer, não vai. Gente, muitas vezes a gente quer orar fazendo o papel de conselheiros do Senhor. Senhor, olha, seria muito importante para mim se eu conseguisse isso. Com certeza, Senhor, seria muito melhor para a minha família se acontecesse dessa forma. A gente querendo dar conselhos a Deus. Na verdade, a oração não é para que a gente possa mudar a vontade de Deus. A oração é para que a gente possa ter contentamento na vontade de Deus. Porque quando a gente diz que faça segundo a tua vontade, é porque a gente tem prazer na vontade de Deus. A gente quer crescer no conhecimento, a gente quer obedecer os seus mandamentos, os seus preceitos. Então, a gente ora pedindo esse contentamento. Em Romanos 11, 34, diz assim, quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ninguém foi o conselheiro do Senhor. Isso eu já comentei sobre o que Deus fala a respeito dele mesmo no livro de Jó. Né? Onde é que você estava quando eu fiz tudo isso? Então, Deus não precisa de conselheiro. A gente não precisa orar aconselhando Deus a fazer de acordo com a nossa vontade. Mas, pelo contrário, o que nós devemos fazer é pedir a Deus que o Espírito Santo nos oriente para que a gente possa viver de acordo com a sua vontade. Essa que deve ser a nossa oração. Então, vamos relembrar, os irmãos sabem que eu sou professora, né? Então eu gosto de relembrar as coisas com os alunos, o passo a passo das aulas. Nós vimos, primeiro, que a vontade de Deus
ela abrange o universo de uma forma geral, o controle de tudo, e também a vontade de Deus está no nosso dia a dia, né? Nos detalhes da nossa vida. Nós vimos também que, de acordo com a classificação que os teólogos fazem, a primeira, nós vimos que a vontade de Deus ela pode ser secreta ou revelada. Quando nós lemos no texto de Deuteronômio 29, versículo 29. E agora, continuando, a segunda classificação em relação à vontade de Deus, que a vontade de Deus ela pode ser decretiva e preceptiva. Então, em relação à decretiva, a gente já conversou sobre a história de José, a crucificação e tal. E agora a gente vai entrar na vontade preceptiva de Deus. O que é a vontade preceptiva de Deus? Vejam só, se eu comparar a vontade decretiva de Deus com a preceptiva, já tem uma diferença grande aí. A vontade decretiva de Deus, eu já falei para os irmãos que ela é irresistível. Nada pode mudar a vontade de Deus. Ele decretou, aquilo vai acontecer. Mas a vontade preceptiva de Deus, ela pode ser resistida. Como que ela pode ser resistida? Porque a vontade de Deus é em relação aos seus preceitos, os seus mandamentos, as suas ordenanças. Então, como nós temos uma natureza pecaminosa, nós somos pecadores, então nós vivemos resistindo à vontade preceptiva de Deus. Vivemos desobedientes em relação aos seus mandamentos. Então, essa vontade de Deus, ela pode ser resistida. Veja que interessante. Eu vou continuar um pouco da história de José para que a gente possa diferenciar a vontade decretiva de Deus com a vontade preceptiva. Na vontade decretiva de Deus na vida de José, Deus poderia ter usado o personagem que ele quisesse, da forma que ele quisesse, mas a vontade de Deus ia acontecer sim. E qual era a vontade de Deus? Cumprir a promessa que ele havia feito a Abraão desde o começo. Ele prometeu a Abraão que através da sua descendência seriam abençoadas todas as famílias da terra, inclusive a nossa família, a minha família, porque a palavra do Senhor nos alcançou. Então, Deus utilizou a história de José para que, na posição que José estava, com a fartura que tinha no Egito e a amizade que ele tinha com o faraó, ele conseguisse total autorização do faraó, como eu falei, para poder manter o povo de Deus ali seguro, né? Eu acho tão bonita a postura de José, porque, só um detalhe aqui, na história ele sabe que os egípcios não gostam das pessoas que viviam cuidando de animais, de pastores. Não era o negócio dos egípcios. Mas ele respeita tanto isso que ele pede ao faraó uma terra distante ali para que o povo pudesse ficar com seus pastos lá, cuidando dos animais. Ele não queria infringir a regra dos egípcios. Ele queria juntar o propósito de Deus, mas com a negociação justa dentro das regras do Egito. Isso é muito interessante. Então, a vontade decretiva de Deus na vida de José iria se cumprir independente da vida de José ou não. Na verdade, a vontade decretiva de preservar o povo de Israel, né? Iria se cumprir de qualquer forma. Mas a gente pode também notar a vontade preceptiva de Deus sendo cumprida na vida de José. Os irmãos devem lembrar da história de José, os assédios que ele passou em relação à esposa de Potifar. Potifar, ele confiou a José toda a governança da sua casa. Ele poderia fazer qualquer coisa na casa de Potifar. Mas ele não cedeu. É importante a gente lembrar que a gente precisa obedecer os preceitos de Deus. Mas para a gente obedecer os preceitos de Deus, a gente precisa conhecer. Se José não soubesse que ele precisava ser fiel a Deus e fiel ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ele mesmo, talvez naquele momento ele não tivesse tanto temor. A palavra fala que ele saiu correndo da esposa de Potifar. Correndo, ele queria fugir daquilo, ele não queria cair naquela tentação. Então, meus irmãos, muito provavelmente passou pela cabeça de José o que pode ter passado pela de Ruth, a vontade de agradar a Deus e a vontade de obedecer os preceitos de Deus, inclusive aquele lá em Levítico 19, 18, que diz: amarás
ao próximo como a si mesmo. Agora, tem um probleminha aí. É que muitas pessoas elas querem descobrir a vontade de Deus para a sua vida. Primeira coisa é que ninguém descobre nada de Deus, porque Deus se revela naquilo que Ele quer se revelar, no tempo em que Ele quer se revelar. Então, ninguém pode descobrir nada de Deus. Ele é quem se revela a nós. E às vezes, a gente fica com uma certa insegurança. Qual o curso que eu devo escolher? Qual o estágio que eu devo escolher? Qual a profissão eu devo seguir? Qual a pessoa que eu devo me casar? E muitas vezes a gente quer, tipo, eu queria que tivesse um dado aqui. Se caiu o número 6 é porque eu vou casar com a Ana, um exemplo. Se caiu o número 5 é porque eu vou casar com... Se cair qualquer número é porque eu não vou casar com ninguém. Às vezes a gente quer respostas muito explícitas de Deus e há um perigo nessa história. Há um perigo nessa história porque a gente precisa desconfiar das novas revelações de Deus. Deus se revela para nós através da sua palavra. O próprio Jesus disse, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é verdade. Então, a gente precisa entender que a gente precisa ter contentamento na palavra de Deus. Agora, você pode dizer, mas Rosa, ou Rosinha, ou Rosângela, como me chamam aqui na igreja, você não está limitando muito Deus, não. Longe de mim, irmãos. Longe de mim. Eu não estou querendo aqui limitar o agir de Deus, a forma como Deus pode agir, no tempo que Ele pode agir. A gente até já escutou testemunhos de muçulmanos, pessoas inacessíveis à pregação do Evangelho, que foram convertidas porque foram evangelizadas através de um sonho. Então, a gente não pode pensar que existe uma limitação no agir de Deus. Ele é Deus. A gente não pode controlar. Mas o que eu estou falando é a gente viver no contentamento da palavra revelada. Veja o que diz lá em Isaías, capítulo 40, versículo 13. Quem definiu limites para o Espírito do Senhor? Ou instruiu como seu conselheiro? Ou seja, quem é que pode colocar limites ao Espírito do Senhor? Ninguém. Deus age da forma como Ele quer, no tempo que Ele quer. Mas é o que eu digo novamente. O que a minha alerta aqui, o meu alerta, é que o coração do homem é enganoso. E às vezes a gente quer buscar respostas muito explícitas de Deus e acaba tomando decisões erradas. Para que a gente possa definir, por exemplo, qual o curso que eu devo fazer. Estou orando tanto ao Senhor, mas eu tenho um jeito para o curso de veterinária, medicina veterinária, arquitetura. Eu não sei exatamente o que fazer, eu vou orar ao Senhor. Gente, não é que a gente não deva orar ao Senhor e colocar diante dele todas as nossas ansiedades, nossa angústia, nossas dúvidas. A gente precisa fazer isso, a gente precisa mostrar a nossa dependência do Senhor. Mas a gente precisamos, nesses momentos decisórios, agir como Ruth e José, por exemplo, que ponderaram os prós e os contras, mas não de forma aleatória. Ponderaram os prós e os contras de acordo com a vontade revelada de Deus. Então, se por acaso você está numa dúvida, eu vou para esse emprego ou eu vou para aquele emprego? O que é que você pode fazer? Pensar. Poxa vida, será que esse ou aquele emprego ele vai me afastar do Senhor? Vai me fazer infringir alguns dos seus mandamentos? Se a resposta for não, de jeito nenhum, então você está livre, irmão, para escolher aquilo que te agrade ou que seja da sua necessidade no momento. Eu tive mais filhos, meu apartamento está muito pequeno, gostaria muito de mudar, vai trazer mais conforto para a minha família. Então, escolha aquele emprego que vai te dar isso, desde que isso não te afaste do Senhor, não vá te fazer pecar, né? Nós temos essa mania de querer uma resposta muito explícita de Deus, muito mesmo. Isso me faz lembrar uma história. Vocês lembram do servo de Abraão? Eu não vou nem ler aqui, porque eu gosto de falar, eu vou me delongar muito. Mas existe uma história que está registrada no capítulo 24,
do livro de Gênesis, de 12 a 22, que é sobre o servo mais velho de Abraão. Abraão chega para ele, veja que tarefa difícil que Abraão coloca nas mãos desse seu servo. Ele diz assim: olha, eu quero que você me jure, tá, que você vai encontrar uma esposa para Isaac. Agora, essa esposa tem que ser uma pessoa dentro da minha família, né, logicamente. E aí esse servo imagina o peso que ele saiu dali levando nas costas, pensando, e agora? Como é que eu vou fazer para encontrar essa esposa para Isaac? E aí ele resolve orar. E na oração dele, ele diz assim: Senhor, honra o que me pediu o teu servo Abraão. Faça com que eu consiga encontrar essa esposa para Isaac, que ele tanto confiou a mim essa escolha, né? E aí ele diz assim: Senhor, eu queria muito o seguinte... Eu queria que, quando eu chegasse no poço e perguntasse a uma mulher, olha, você poderia me dar um pouco de água? Ela dissesse assim, pode, você bebe e também dá para os seus animais. E aí eu vou saber que aquela dali é a esposa que o Senhor separou para Isaac. E foi assim que o servo de Abraão encontrou Rebeca e a levou, né, ofereceu ali umas joias que ele tinha levado, e levou Rebeca, que foi apresentada ao seu futuro esposo. Então, muitas vezes a gente quer que a vontade de Deus seja dita assim claramente a gente. E agora me fez lembrar a passagem em relação a Gideão, registrado no livro de Juízes. Gideão foi muito ousado, gente. A gente pensa assim, nossa, como Deus teve paciência com essa situação de Gideão. Gideão diz ao Senhor, Senhor, eu sei que tu me chamastes para livrar o povo de Israel, mas eu queria saber se eu vou ter a vitória mesmo. Veja só que ousadia de Gideão. Eu quero saber se eu vou ter a vitória mesmo. Senhor, vamos fazer o seguinte, eu vou deixar a lã lá fora. E o que eu quero é o seguinte, que quando amanhecer o dia, a lã esteja encharcada de orvalho e ao redor esteja tudo seco. E Deus concordou com Gideão. No outro dia ele viu a lã encharcada e ao redor tudo seco. Mas aí ele, Senhor, olha, me perdoe, não me leve a mal não, mas eu queria que o Senhor fizesse mais uma coisa. Vamos fazer o contrário agora? Veja a dúvida, a imaturidade de Gideão nesse sentido. Ele, Senhor, vamos fazer o contrário. Eu quero que a lã fique seca e ao redor fique tudo molhado de orvalho. E foi assim que aconteceu. No outro dia, a lã estava seca e ao redor tudo molhado. Gente, muitas vezes a gente quer as respostas nesse sentido. A gente lembra até a escolha do apóstolo que substituiu Judas, né, que também foi assim. Tem dois muito bons, então tanto faz ser um ou outro, lançaram a sorte ali, escolheu um. Não ia fazer diferença, os dois eram muito bons. Mas, às vezes, a gente quer essa vontade muito clara na vida da gente, o tempo inteiro. Então, a gente tem que lembrar o seguinte, que a gente precisa confiar na vontade decretiva de Deus na nossa vida, ou seja, aquilo que Ele planejou e que vai acontecer, a gente precisa confiar nessa vontade decretiva de Deus e a gente precisa se apegar a aprender a vontade preceptiva de Deus, os seus mandamentos, os seus princípios, não é? Porque certamente a gente vai andar em caminhos que agradam ao Senhor. A gente vê que até o próprio Jesus, né, quando foi tentado no deserto, ele usou a palavra para a sua orientação. O que a gente precisa, na verdade, é o que está escrito no livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 5 a 6, que diz assim, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Irmãos, estribar é se apoiar em estribo. É como se você tivesse uma bengala o estribo, que você vai se apoiar nela. Esse versículo está dizendo que a gente não deve se apoiar, a gente não deve dar confiança no que está no nosso próprio coração, no nosso próprio entendimento. A gente precisa confiar no Senhor, aprender sobre sua vontade, a vontade preceptiva de Deus, e ter o contentamento no que nos é revelado através das Escrituras. Se por acaso você pensou, vai tomar uma decisão, será que isso vai ser melhor para mim? Será que isso vai fazer com que eu infrinja algum mandamento? Isso vai desagradar a Deus? Será?
é como eu falei, você está obedecendo os preceitos do Senhor, você está avaliando as situações em relação a esses preceitos, você pode escolher aquilo que te agrada. Aí você diz, mas você está seguindo a sua vontade do coração. Não, não é isso. Eu estou falando de situações em que nada vai te afastar de Deus. Tanto aquilo, como a escolha, por exemplo, do apóstolo substituto. Não fazia diferença nenhum dos dois. Tá? Então, se ainda assim você diz, eu ainda não sei o que decidir. Tá, tudo bem, eu sei que essa situação não vai me afastar de Deus, essa também não vai, mas ainda assim eu estou muito confuso. Gente, lá em Provérbios 11:14 diz o seguinte, não havendo sábia direção, se não tiver uma direção sábia, coerente, cai o povo, mas na multidão de conselhos há segurança. Existe a liderança aqui da igreja, homens instruídos que podem nos ajudar nessas orientações, amigos que são estudiosos na palavra, que são firmes na fé, que podem nos ajudar, pessoas experientes na área de atuação que você quer, que também podem ser utilizados por Deus para te guiar no caminho certo. Então, a gente precisa se livrar dessa angústia, desse peso, porque se a gente vai escolher exatamente isso ou aquilo, porque Deus não me falou exatamente, eu não sonhei com nada disso, nem foi assim, do jeito que eu pensei que Deus me mostraria. A gente precisa tirar essa angústia e se contentar com a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele resume qual é a vontade de Deus para nós. Lá em 1 Tessalonicenses 4:3, diz assim, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então, nós devemos buscar uma vida que nos afaste do mundo e nos aproxime cada vez mais do Senhor. O próprio Senhor Jesus orou na sua oração sacerdotal, lá em João 17:17. E o Senhor orou assim, santifica-os na verdade. Paulo disse que a vontade de Deus é a nossa santificação. E Jesus aqui está orando pelos discípulos, inclusive por nós, que a gente vai ver mais adiante, orando e dizendo assim, Senhor, santifica-os na verdade. Mas onde está a verdade? Na tua palavra. A tua palavra é verdade. O próprio Senhor Jesus nos instrui a aquietar o nosso coração e buscar a nossa santificação na palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática. Agora, uma coisa é certa, a gente pode conhecer os preceitos do Senhor, a gente pode estudar a sua palavra, conhecer a sua vontade, mas a gente precisa ter disposição para cumprir. A gente precisa buscar o temor ao Senhor para cumpri-la de todo o coração. E aí, em 1 Pedro 3:11, que até esse versículo foi citado na pregação do presbítero André Albuquerque, no domingo passado à noite, quando ele leu, aparta-te do mal, pratica o que é bom, busca a paz e empenhe-se por alcançá-la. Então, nós precisamos buscar a nossa santificação. Nós precisamos nos esforçar para buscar a nossa santificação. Nós precisamos nos empenhar para alcançar essa paz que excede todo o entendimento. Ou seja, independente da situação em que a gente estiver, as pessoas podem olhar como que Rosa está desse jeito numa situação tão ruim na vida dela. Porque a nossa paz, ela não está nas coisas, nas situações. É uma paz que excede a compreensão dos ímpios. Mas nós sabemos de onde vem a nossa paz. Irmãos, uma coisa interessante é a gente pensar, tem um versículo que eu acho muito lindo, que mostra o cuidado de Deus com os seus. E o próprio Jesus orando, inclusive por nós, né? Nós vimos lá na oração sacerdotal que Jesus diz assim, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é verdade. Ele estava orando pelos discípulos, mas ele continua a oração dizendo assim, não rogo somente por esses, ou seja, os seus discípulos, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Nós, Jesus orou por nós. Eu não só rogo pelos meus discípulos, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. A sua palavra é verdade.
a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, é importante a gente ter a certeza de que nós somos orientados pelo Espírito Santo, que o próprio Jesus intercede por nós, né? Deixando esse relato claro de uma oração por nós aqui, intercedendo para que a gente viva em paz, para que a gente possa testemunhar do Evangelho que a gente crê e que a gente acolhe com tanto carinho, amor e temor no nosso coração. Já estou terminando. Se a gente tem dúvida em relação à vontade de Deus, vamos submeter a nossa decisão à vontade preceptiva de Deus. Lembrando, a vontade decretiva de Deus ela vai acontecer, ela é irresistível. A vontade preceptiva de Deus, ela pode ser resistida, são os seus mandamentos, os seus preceitos, a palavra revelada. Mas nós precisamos, irmãos, tratar essa vontade preceptiva de Deus como sendo irresistível para nós. A gente não consegue viver infringindo essa vontade de Deus. E uma coisa que a gente precisa se apegar é entregar a nossa vida ao Senhor. A gente não pode viver como pessoas imaturas, buscando essas revelações, buscando uma resposta clara. Isso demonstra a nossa imaturidade espiritual. É como uma criança que você diz assim, olha, você precisa respeitar os seus avós. Você não pode falar desse jeito com a sua avó. Aí o menino vai fazendo 7 anos, aí você precisa respeitar seus avós. 14 anos, você precisa respeitar. 20 anos, você precisa respeitar seus avós. 40 anos, você tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Então, nós não podemos viver a vida inteira no leite espiritual. Nós precisamos buscar um alimento mais sólido, precisamos conhecer mais de Deus, precisamos estudar a sua palavra, precisamos nos debruçar e buscar mais ao Senhor. Então, precisamos, na verdade, fazer o que está descrito no Salmo 37, versículo 5, que os irmãos bem conhecem, que diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Depois desse versículo, o que é que a gente tem a fazer? Se a gente está aprendendo da vontade de Deus, buscando viver de acordo com com a sua vontade preceptiva, com os seus mandamentos, então, o que precisamos fazer agora é entregar o nosso caminho ao Senhor e confiar nele, confiar na sua vontade decretiva. E tudo ele fará de acordo com a nossa vontade, graças a ele não, de acordo com a vontade dele, porque é justa, Deus é justo, a sua vontade é justa. E aí, eu termino com aquele salmo que é tão conhecido, né, o Salmo 119, onde nós sabemos que todos os versículos desses salmos falam sobre a palavra de Deus, usa a palavra decretos, preceitos, mandamentos, né, palavra. E aí, Salmo 119, 105 diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus é luz para os nossos caminhos. Então, não estamos só, irmãos. Não estamos num lugar desorientados, vivendo aleatoriamente. Estamos debaixo da bondosa e poderosa mão de Deus. Que o Senhor nos oriente e nos ajude a viver uma vida de santificação, porque essa é a vontade de Deus. Amém.